Bom dia, quem está chegando aí na família Simão Pedro, muito bom dia. Para a nossa live de hoje, nós temos o prazer de receber aqui a nossa querida Márcia, todo mundo com muita saudade dela, né? Então hoje ela estará conosco para fazer a nossa palestra da manhã. Então sejam todos muito bem-vindos para essa manhã aqui gostosa, de sol, com um pouco de friozinho, né? Muito bom. Vamos só aguardar a nossa Márcia chegando. Ah, a Márcia chegou aqui. Ótimo, Márcia. Excelente. Deixa eu só achar você aqui. Eu mandei o convite aí para você se juntar a nós nessa manhã de domingo. Bom dia. Gostosa. Bom dia, querida. Tudo bom? Bom Tudo dia a todos ótimo. vocês. Saudade de Graças a Deus também você. aqui. Imensos. Saudade de Todo estar mundo. junto, né, minha filha? Como dizem os É, memes por aí. é isso Mas aí a gente mesmo. fica junto dessa maneira, né? O calor Isso. da alma tem que ser o mesmo. É, isso mesmo. As Com energias certeza. aqui conectadas, né? Todo mundo Com conectado. certeza, Tônia. Que bom. É Muito isso bom, minha mesmo. querida. Então, vamos lá para o nosso desafio de hoje, né? Esse estudo É, maravilhoso aí, né? Que nós vamos refletir muito bem hoje. Então, com aqui a Patrícia certeza. está falando, saudade de você. Ah, imensos. Beijos para todos aí. Pois é, todo mundo com Até os muita que não saudade de estão você. aqui, né? Porque a gente sabe que tem as dificuldades, né? Eu Isso, pensei muito mas sobre isso, infelizmente. Mas que a gente revolva essas energias em favor de todos esses, né? isso Até mesmo, aqueles que a gente não Márcia. conhece também, que estão tão necessitados, né? De carinho. Hoje nós estamos todos muito carentes mesmo, né? Assim, Isso, isso é um aprendizado enorme para todos nós. é isso mesmo. Bom dia, Graça, para você também. Bom Ah, tem dia. uma colega sua, a Fernanda Ah, Bazoca, e quando eu mandei sim, o post para gente. ela falou: Ah, Sim. conheço, gosto Ela foi muito minha da colega de Márcia. faculdade. É, Isso, e ela já chegou aqui, chegou cedinho, já ué, está que aí com a bom, que gente. legal, que bom. Pois Bem-vinda, é, que legal. pois é, isso mesmo que Bons ela falou. reencontros, tá vendo? É. Isso, viu? Então vamos lá, minha querida. Eu vou fazer a nossa prece para a gente Ah, começar, já conectados sim, aqui, uma espiritualidade tá, maior que vai nos iluminar e nos guiar nessa manhã, tá? com certeza. Então vamos levar os nossos pensamentos, serenar os nossos corações, aproveitando essa manhã linda de domingo, com o brilho desse sol maravilhoso. Imaginar Jesus caminhando, se aproximando de nós, estendendo suas mãos em direção às nossas cabeças, para nos irradiar com energia, com amor, com serenidade, para que todos nós, nesta manhã, possamos nos conectar através do seu evangelho, dos seus ensinamentos, e que tenhamos ouvidos para ouvir o seu chamado e olhos para enxergar em cada um de nossos irmãos a mensagem do Pai. Que assim seja. Podemos começar então? Podemos, Márcia. Tá. Eu vou fazer a leitura, tá bem, gente? Porque nós vamos falar do capítulo 18, né? A proposta que a casa trouxe, e nós acolhemos muito bem. Já era um convite antigo e a gente entende o porquê de tudo na vida, né? A gente precisa entender essa sincronicidade aí do universo, de Deus, né? Então, é muitos os chamados, poucos os escolhidos. Onde dentro desse capítulo foi colocado, então, pela espiritualidade, né? E o próprio Kardec, a parábola do festim de bodas, a porta estreita, muito atual, né? E nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ainda continua. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Nossa, isso aí tá assim frequente nas nossas existências, né? E as instruções dos espíritos dar-se-á àquele que tem, e pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nós vamos aprofundar bem especificamente, né, na parábola do festim de bodas.
porque ela é a introdução e é onde nós encontramos esse enunciado de Jesus, dentro dessa parábola, tá bem? Então, nós vamos ler para que depois a gente faça um apanhado mais geral, assim, de toda essa informação. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar. Mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 12, versículos de 1 a 14. Desculpe, 12 não, 22. 22. Eu falei, eu estudei o 22 a semana inteira, virou 12, como, gente? É o óculos. Jesus, eu falei, ué, estudei o capítulo errado, meu Deus. Sério, gente, Mateus 22, versículos 1 a 14. Bom, mas então, para a gente já até desprender, né, é uma energia fantástica, né, que tem dentro desse ensinamento. E principalmente essa passagem finalzinha aqui, né, onde a gente lê: o homem guardou o silêncio, né, quando ele é perguntado: meu amigo, como é que você entrou aqui? Tem a sua túnica nupcial, né? E essa é geralmente onde a maioria de nós, estudiosos do Evangelho, a gente agarra nessa questão. Por quê? Esse não é um comportamento da espiritualidade maior, né? Nós precisamos primeiro, num apanhado, entender que quando Jesus fala por parábolas, ele é subjetivo. Ele pega algo que é ali, né, específico daquela época e torna aquilo atemporal, porque Jesus é de todos os tempos, nós sabemos disso. Mais que ninguém, né? Hoje, então, mais do que nunca. E é exatamente isso. Então, se a gente tiver a letra, nós vamos cair em grandes confusões, em grandes desastres até íntimos, por entender isso muito inadequadamente, talvez até de uma visão muito pessimista, muito negativa. Tá bem? Primeiramente, então, vamos esclarecer aqui. Quando ele pergunta sobre a túnica nupcial, nós precisamos compreender isso, que principalmente Jesus, muito menos Deus, né, ele não faz acepção de pessoas, essa é uma palavra bíblica, e nós entendemos muitas vezes as coisas de uma visão muito nossa, muito pessoal, e muitas vezes nós olhamos para as pessoas e temos alguns julgamentos devido à sua vestimenta, devido à sua aparência, devido a algumas circunstâncias sociais, culturais. Isso também não existe erro nisso, existe um aprendizado. A gente precisa começar a perceber a nossa vida, né, a nossa evolução, a nossa maneira de amadurecer, ela precisa passar por esse âmbito físico, até para isso, para que a gente amplie mais as nossas consciências, né, divise outras águas, outras questões que estão implícitas
em tudo isso que nós vivenciamos. Essa passagem, ela reverencia tudo isso, referencia também. Então, quando ele pergunta sobre a túnica, é óbvio que, primeiro momento, a gente já fala, poxa vida, mas ele teve tanto trabalho para ir lá buscar uma pessoa que quisesse nesse danado desse banquete, e quando a pessoa se dispõe a ir, ela não tem a roupa, é óbvio, ela nem sabia dessa festa, né? Ela não sabia dessas bodas. Como assim? Porque aqui nós estamos diante da questão que é a túnica nupcial, ela se refere à veste espiritual. Para nós espíritas, né, eu vou falar mais amplamente, porque a gente sabe, podemos hoje, graças a Deus, ter outros ouvintes e que sejam muito bem-vindos, né? Porque é isso mesmo, essa é uma permissão de ter a unicidade aí, né, de todas as crenças, de todos os credos. E chegou um grande momento que é extraordinário como essas bodas, para todos nós. Nós estamos vivendo esse momento hoje, né? Nós todos estamos convidados para essas bodas. Porém, aqui cabe essas condições de entendimento, muitas vezes, ou de pronunciamentos perante a própria palavra, como nós a interpretamos e como nós vamos colocando isso no dia a dia. Então, a veste nupcial, para nós espíritas, ela se refere-se ao perispírito, que é uma visão mais energética, vamos colocar assim, simplificando, mas fica aí, né, o convite para um estudo mais aprofundado dentro da obra do Livro dos Espíritos, na parte terceira, onde nós vamos encontrar uma lei chamada Lei de Liberdade. Esta lei tem um item específico, né, uma passagem específica tratando sobre o livre-arbítrio, e nós vamos, inclusive, falar mais especificamente sobre ela. Então, quando eu falo do perispírito, eu estou falando de algo energético, algo que se percebe, algo que se sente, vibracional. São todas essas palavras que hoje a gente ouve aí na mídia, e que muitas vezes a nossa interpretação não fica muito clara, justo porque a gente fica muito fixado nos conceitos. Eu amplio a minha mente e tomo essa percepção, vem essa lucidez, eu começo a compreender que ali estão esses fatores. Então, por isso que muitas vezes nós aproximamos de uma pessoa e sentimos bem ao estar ao lado dela, porque ela irradia essa luz, né? Ela irradia essa bondade, essa característica que ela já tem ali como virtudes em seu coração. E a pergunta foi especificamente para isso. Eu gosto muito da resposta da pessoa que foi questionada. Vocês querem que eu leia de novo a resposta? Ou vocês estão lembrando aí que a resposta que foi? Alguém lembra aí da resposta? Vamos ver se alguém responde pra gente. Pode, mas pode ler, porque aí a gente relembra também junto, né? Eu entendi que ninguém prestou atenção, mas pode deixar, nós vamos reler, porque é incrível isso. Então é assim, né? Aquela hora que o rei entra lá para ver o que estavam à mesa, né? Porque já era o terceiro convite ali. E dando um homem que não vestia a túnica nupcial, então ele disse: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? Né? Quer dizer, você entra na casa de uma pessoa, a pessoa te questiona isso, né? E aí o homem guardou um silêncio, então. Guardou um silêncio. Só isso que existe. Esse termo. Guardou silêncio. Não disse nada. Quem cala, consente. Né? Diz o ditado. Então nós vamos ver. Exato. A Patrícia até falou, mas ficou em silêncio. É incrível isso, né? Primeiro de nós ficar em silêncio. Isso não é muito comum. A gente já vai falando, a gente já tem 1000 desculpas. Mas olha, vamos ver bem aqui a situação. Você está diante daquelas bodas. Nós estamos hoje diante de bodas. Nós estamos em preparação para um arranjo maior, que nós não tínhamos, talvez, a compreensão de como isso se daria, mas sabíamos que isso viria até nós. E hoje nós não estamos tão em silêncio, porque muitas vezes a gente tem que aguardar o que está por vir, o que está por acontecer. Mas aqui é claro que ele ficou em silêncio, então o rei disse assim à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Aí aqui a gente pode fazer uma livre interpretação no sentido de que se ele tivesse dito algo, como por exemplo eu mesma, né, questionei, gente, eu fui chamada, mas ninguém falou, no convite não estava escrito qual traje, digamos assim, essa da nossa concepção muito material que a gente sempre tem, né, sobre a vestimenta. Mas como aqui ele está falando de algo acima, muito além, talvez até da nossa percepção, por isso o silêncio.
E esse silêncio, quantas vezes, ele é interior, porque o que eu vou fazer? Se alguém me pergunta se eu estou preparada para um mundo de regeneração, bem provavelmente eu vou ficar em silêncio. Porque muitas vezes a gente não sabe nem dimensionar isso, principalmente materialmente falando, o que seja um mundo de regeneração. E a pergunta aqui pode ser vista nesse aspecto, porque se a veste ela é espiritual, então eu estou sendo questionada se eu tenho valores espirituais, se eu realmente concordo que eu tenho virtudes, que eu já detenho posses espirituais. E é isso que realmente vai resplandecer em minha aura, e vai fazer com que eu, diante dos atos e das atitudes, coloque em prática estas questões que eu já tenho tão íntimas e que são, para mim, particulares. Então, eu vou argumentar. E aí, essa reflexão ficou muito forte para mim durante o tempo, né, em que a gente estudava, lia e revia as questões, que é eu hoje já estou realmente sentindo preparada para viver um mundo de regeneração? Ou este período também em que nós estamos aí em confinamento? Olha o que essa palavra quer dizer, né? Eu estou confinada. Muitas vezes a impressão que nós temos é que nós nem temos mais como exercer o nosso livre-arbítrio. Isso também é curioso, porque isso está dentro dessa passagem. E aí, o que exatamente esse ponto aqui fala de livre-arbítrio? Por quê? Quando você não responde nada, você começa a refletir, a pensar num passado em que realmente não há respostas. Mas quando eu retorno a essa minha vida interior, né, a eu espírito superior, meu espírito superior respondendo para mim as questões que eu já passei, deixando de lado o ego, né, deixando de lado essa ideia de que a gente é superior, porque a gente sempre acha que as portas do céu vão se abrir, né? Assim, imediatamente a hora que a gente desencarnar ou um momento de transição como esse. E por isso que, né, especificamente está dentro deste capítulo a porta estreita. É isso, é essa nossa dificuldade. Porque as nossas escolhas, na maioria das vezes, são pautadas pela porta larga. É a porta da perdição, é a porta da ilusão. E essa ilusão, nós vamos recolher dela aquilo que nós colocamos como entendendo que fosse o melhor. Não há erro nem acerto nisso. É preciso novamente a gente colocar isso. Todos estamos aqui em um grande aprendizado, né? Em uma lição, cada um com a sua qual, mas que cada um resolveu estar aqui neste momento para este grande aprendizado, para essa grande oportunidade, que são essas bodas. Lá no início, quando ele diz que ele vai fazer uma bodas para o seu filho, é isso, é o evangelho, é a boa nova na terra, né? E aqui entra num processo histórico, mas nós não vamos adentrar nisso. Para quem quiser ler, vai ler lá nesse trecho mesmo que a gente citou no Evangelho, segundo o Espiritismo, porque lá está bem narrado pela espiritualidade, que é falando historicamente sobre isso, né? Você ia falar, Antônia? Não, aí eu ia falar que em Lucas também é interessante que quando ele trata da parábola do grande banquete, lá em Lucas capítulo 22, de 1 a 14, ele 22. Coloca também a desculpa que cada um deu no momento que foi chamado ali pelo servo, né? Ah, eu comprei ali, eu tenho a minha terra, eu tenho meu boi, eu tenho que ver, eu tenho que ir lá. Então, e aí se a gente trouxer para o nosso dia a dia, para as desculpas que nós damos, para os constantes chamados que nos é solicitado em vários momentos, não é, Márcia? Agora, nesse momento, por exemplo, que nós estamos, o chamado principal específico é a gente começar a se autoconhecer, conhecer um pouquinho mais a nossa casa mental, ver ali, perceber a nossa consciência, não é? E quantas desculpas que a gente dá, eu sou disperso, eu não vou aprender sobre meditação porque eu sou disperso, mas meditação é exatamente para isso. A meditação é exatamente para isso, ela existe para quem é disperso, para se centrar, né? Centramento, começa com a respiração, porque a respiração vai fazer você perceber, ter uma percepção muito particular de si mesmo, inclusive a respiração não é a mesma para todo mundo, né? Exato. Então olha que interessante, porque são perspectivas simples, não exige de nós
dinheiro, ninguém precisa de dinheiro para poder respirar. Ali estamos todos aí respirando, o ar é gratuito, inclusive, até então, né? Mas aí é justo para que a gente perceba essas oportunidades, como você falou mesmo. Até abrir aqui para a gente reler esse pedacinho, onde ele diz assim, que eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Tem muitas pessoas, inclusive, nesse momento, que estão tentando viver a mesma vida. A mesma condição, não mudou nada. Não mudou especificamente nenhum detalhe. E ainda se reclamam e lamentam porque acreditam que deveriam estar vivendo essa vida. Não há problemas nisso. Só que aí vem o resultado disso, que é por onde nós começamos, justo pelo final. Para a gente poder interpretar aqui, especificamente, a questão do livre-arbítrio, que ela está implícita, né? E tem planeada aqui, quando eles trazem essa questão de por que, então, que ele, em silêncio, o rei pede que atem-lhe as mãos e os pés. Olha aí, uma simbologia do que seria prender-nos, né? Engraçado que ele não prendeu a boca, porque ele ficou em silêncio, não prendeu a mente, né? Ele só restringiu alguns atos e atitudes. E quando a gente lê, inclusive, no Livro dos Espíritos, sobre essa questão bem específica, né? Ali a partir do 262, não é 262 não, a gente vai ver aqui qual que é a lição. Está lá no Livro dos Espíritos, onde eu já informei. Que nós vamos percebendo que a pessoa que exerce o seu livre-arbítrio para atitudes más, ela compromete... Ah, verdade, isso não está no Livro dos Espíritos, é porque eu trouxe uma outra pessoa aqui para falar para a gente, tá? O Lísias. Lá no nosso lar, capítulo 5. Sim. Aí estão me clareando aqui as ideias. Que a gente leu sobre isso com ele. E é muito bacana isso, porque é aquela passagem, né, onde ele oferece assistência a André Luiz. No capítulo 5, logo ali que André Luiz se vê diante da possibilidade de estar no plano espiritual, né, ou seja, ele já desencarnou, né, e está ali cuidando ainda das feridas. Gente, prestem atenção nisso, eu também, porque nós pensamos que, até hoje, é uma crendice nossa, né, que a morte nos torna libertos do corpo físico, das atitudes e dos comportamentos que nós tivemos aqui. Até com relação à própria alimentação, que é uma coisa que a gente às vezes não tem tanto cuidado, né, como deveria, é o momento que nós também, como você falou, Antônia, este momento, como é que eu estou me alimentando? Por que eu busco determinados alimentos? Por que eu, mesmo sabendo que isso não é saudável, ainda insisto nisso? E às vezes está fazendo muito mal. Então, são questões que a gente teve que ser parado, atado em alguns atos e atitudes nossas, para poder a gente repensar. Então não vai aqui nenhum agravo, nenhuma denúncia com quem esteja fazendo isso. Mas vai sim um delicado convite, né? Para que a gente possa realmente restabelecer a ordem na nossa existência. Não é dando outro. Eu não vou ficar vigiando se o outro é vegetariano, se o outro é isso, se o outro é aquilo. O problema é dele. Ele tem uma consistência orgânica, biológica, até muito diferente da minha. Quando nós falamos dessa condição, nós também estamos falando de uma condição espiritual. Essa condição espiritual, ela é que vai desencadear todo um processo físico. E hoje nós estamos vivenciando a oportunidade de mudar, inclusive, a saúde das nossas células, a saúde mental, a saúde emocional, toda dentro dessa perspectiva do nosso livre-arbítrio. Então ele não foi cerceado, porque o livre-arbítrio, inclusive, ele nos é dado e proporcionado à medida e à correspondência da nossa evolução moral, do nosso crescimento. Eu não tenho realmente ele na totalidade, porque eu ainda não sou um ser superior. Eu ia fazer muita bobagem ainda, né? Então a gente é como uma criança, eu não dou a ela toda a oportunidade, ou mesmo um jovem, um adolescente, a oportunidade dele fazer tudo o que ele quer. Não dá. E Deus age conosco misericordiosamente, amorosamente, como Pai. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento? Ao invés de aproveitar essa grandiosa oportunidade para que a gente não seja atado aí os pés e as mãos, né, e lançado, aqui a fala fica dura, fica grave, porque era um momento de falar para pessoas com mentes rudes, com mentes elementares, que agora para a gente isso soa bastante drástico, né? Porque
severo, porque a gente já tem uma compreensão diferente, mas isso também não é a percepção do planeta. Não é a percepção geral. Então a letra precisa continuar existindo. E aqui nós precisamos ver que, quando se trata disso, de atar então mãos e pés, e levar essas trevas exteriores, trevas aqui a gente precisa entender nesse processo de não haver luz, de ser algo que, como hoje muitas vezes nós já reclamamos de como está o planeta, nós vamos entendendo que ainda existem dimensões, existem planetas que estão num processo evolutivo ainda muito abaixo disso que nós hoje compreendemos que já não é ideal para nós. Essa chamada de Kardec, ela é extraordinária, está no livro dos Médiuns, se não me engano, ou na Gênesis, leiam os dois. Tem tempo agora para a gente ler. Que é o seguinte, ele diz assim, se você acha que aqui não está bom, aqui é a tradução minha, aleatória, mas assim, se você acha que aqui, né, esse momento, essas condições já não estão boas para você, melhore-se a si mesmo. A si mesmo. Não é melhorar o outro. O outro é um problema dele com as estruturas, com o patamar a que ele está, a espiritualidade a quem socorre, a espiritualidade a quem ele clama, porque tem isso também. Então eu tenho esse livre-arbítrio também, porque também nós passamos por isso. E porque também, hoje, também nós passamos por isso. Não quer dizer que porque a gente tem entendimento, está mais fácil. Talvez fique até mais difícil. E é justo porque eu estou entendendo como está a minha veste. Ela pode estar rota. Eu entendi que sim. Nossa, que maravilha. Eu estou já ao supra-sumo da caridade. Tá. E se agora entra a lei de compartilhamento e você tiver que dividir sua casa com as pessoas, como já aconteceu em outros momentos, outros episódios da história, em guerras. Porque a guerra era clara, era explícita, homem contra homem, nação contra nação. Agora é contra um vírus, pequenininha, já não sabe onde está, né? E com quem está. Então, como será que eu vou lidar com isso? É aí que eu vejo que eu estou rota. E ali dá um buraco, há um tecido perispiritual que está rompido. Porque são características e amarras que eu trago de outra existência. Ou desta mesma. Por feridas, por dores, até por processos em que eu instintivamente ainda atuo mais nessa condição, de uma maneira mais primitiva, muitas vezes. Então, como é que eu vou reformular isso? Esse é o momento da introspecção que a Antônia colocou, inclusive com essa relação. Como eu não consigo meditar, eu preciso meditar. Eu preciso começar. E se eu não consigo dentro do processo que todo mundo está fazendo, eu tenho que encontrar o meu. E não há erros nisso. Há acertos. A você acertar com você, sua essência. É um entendimento, já é uma autocompreensão de si mesmo. Já é uma maneira de se posicionar diante do mundo, principalmente do seu próprio mundo, que é entender e perceber as suas próprias necessidades, as suas reações. Porque aí, quando esse senhor vier, né, e perguntar para mim o que eu estou fazendo ali sem minhas vestes, faladeira como eu sou, eu vou então dizer para ele que por acaso eu recebi o convite, mas que eu fui lá para ver qual era. E não vinha explícito lá qual a vestimenta, né? Não, porque a gente quer, não me mandaram tudo. Isso. A gente quer que venha tudo muito certo, muito pronto pra gente. Não é? E o César até colocou aqui algo que você falou ali, Márcia. Ele falou assim: se temos entendimento, a responsabilidade é maior. E totalmente. O que está no capítulo, né? E se já temos. Isso, e se já temos esse entendimento, mesmo pouco que seja, é o momento de exercitar ele na prática, conosco, na nossa família e com quem a gente consegue, nesse momento, fazer algo, né? Fazer algo. Com relação ao que o César disse, é até fundamental a gente pensar, porque por isso que muitas vezes, né, a cobrança para nós, que já achamos, inclusive, que temos um bom entendimento, como bom entendedor, né? Um pouco português bastasse. De verdade, não tem hora que não está bastando. E a gente tem que realmente ir lá e falar, cara, isso estava escrito aqui? Porque eu não tinha visto. Ou seja, não era o meu momento, não era especificamente o chamado que eu já tivesse tido para evidenciar aquelas palavras, para colocar em prática, né? Como o César sugeriu, como você também trouxe, Antônio.
que é o que eu, então, compreendo ali, mas como eu estou colocando isso no meu dia a dia. Essa é a principal. A Patrícia até colocou assim, eu vou dizer, vim aqui só dar um rolê, ver como é que tava. Um rolê. Me dar uma Depois de você sai rolando. É. Depois você sai rolando e não sabe por quê. Né? Isso, me dá uma de penetra. Se ninguém percebeu, vou ficando. Vai ficando. Eu tenho aquela coisa nossa mesmo. Eu vim aqui espiar, né? Vamos ver que esse negócio presta mesmo. Se vai dar em alguma coisa. Por eu vou lá buscar minha veste. Ela colocou aqui. Se der certo, se alguém mandar, eu vou lá buscar minha veste. Senão, eu vou lá buscar minha veste, senão eu vou ficando. E aqui entra especificamente esse livre-arbítrio. A gente não há porquê, a gente tem o direito também de fazer isso. Só que nós estamos fazendo isso há grande tempo, há grandes séculos, há grandes milênios, né? O chamado, como a gente vê aqui, muitos dos chamados, inclusive, pode ser interpretado não no aspecto de que somos muitos que somos chamados, mas a questão da mensagem. Muitos são os chamados. Então, eles vêm, hoje, então, é assim, ó, os borbulhões, aqui na telinha é 200 mil por hora. E aí, o que a gente faz? Eu vou pegar um ou outro, ou até nenhum, porque às vezes eu falo como eles lá, não, peraí, eu tenho que ir para minha casa de campo, eu tenho que cuidar dos meus negócios, né? É a preocupação que a gente está vendo aí, generalizada mesmo das pessoas. Esquecendo que nós estamos aqui vivenciando coisas materiais, mas nós não somos matéria, nós somos espíritos. E como espírito, nós vamos responder também, diante da espiritualidade, sobre esse nosso comportamento espiritual. Então, tem que haver essa responsabilidade nossa enquanto estamos a caminho. É isso, não dá para poder, no final, como nós dissemos, dizer, morri e virei santo. Então, voltando lá em Lísias, é muito interessante porque o André Luiz, né, começa a dizer ali das suas dores, do seu tratamento. E Lísias faz com que ele se cale. Coloca, inclusive, o dedo assim na sua boca, né? Eu não me lembro, na testa, toca nele, né? Coisa que nós também não estamos podendo fazer hoje. Aí, o que acontece? Ele faz isso com o André Luiz. O André Luiz até comenta que isso num outro capítulo, que ele se sentia, às vezes, em dificuldade de receber esse afeto, por eles serem homens como ele, e por aqui na Terra ele não ter tido esse comportamento com as pessoas, né? E curioso, porque a gente está falando de alimentação, e olha que André Luiz, como que ele foi retirado, né? De uma maneira, de um suicídio indireto, por causa do seu desleixo em cuidar do próprio corpo, sendo ele um médico, né? E ele, então, não cuidava da sua alimentação e ainda incluía as bebidas alcoólicas. As bebidas. Ok. Isso. E aí a gente tem que pensar muito sobre isso. Isso é de cada um mesmo. Mas vamos lá. O que aconteceu, então, com André Luiz? Aí André Luiz vai questionando por que Lísias está ali, qual era o trabalho dele. Então Lísias informa que, assim como ele, tem muitos, mas todos chegaram ali também em alguma condição de sofrimento e que vão recebendo assistência ao ponto de depois ajudarem. Essa é nossa condição também. Então é muito que a espiritualidade diz, que a gente não deve sair daqui agora como doentes, né? Nós deveríamos sair daqui agora numa condição de ajudar. Então, respostas a gente já teria para o Senhor. Alguma, nós temos que ter. Porque nós não estaríamos aqui nesse momento atual da Terra, em que nós estamos nos preparativos, no final do preparativo dessa bodas, né? E essa possível e eminente passagem já aí para um mundo de regeneração, está logo ali, né? A porta estreita. E a gente ouve falar tanto também de portais, não sei se vocês já prestaram atenção à quantidade que nós temos de informação sobre isso, dizendo o que especificamente? Vamos transpor essa informação e trazer isso para esse âmbito, como dissemos. Não seria exatamente essas portas, esses portais nossos, essa ascensão que a gente tem que fazer enquanto espírito, enquanto uma condição de entender qual é o próximo passo, entender o que nós estamos fazendo aqui, o porquê de estarmos aqui neste momento, qual foi a nossa escolha, porque existe escolha, aí entra livre-arbítrio. E aí, então, Lísias vai traçando isso para André Luiz, dizendo para ele que, na verdade, esses chamados, eles são essas coisas do mundo. E para o André Luiz, quando ele traz para a gente o exemplo da vida dele, isso fica fantástico, porque é o primarismo mesmo, né? É a parte da sobrevivência, dos simples gestos que nós temos e as simples necessidades que nós ainda temos, tão primitivas, de alimentar, de cuidar-se de si mesmo.
E ele diz, então, que muitos atendem, me desculpe, muitos são chamados, mas poucos atendem. Olha como que aí já fica uma clareia, assim, né? Essa questão dos escolhidos. Não existe essa coisa. Deus não faz acepção de pessoas. Coloquem isso na mente, né, de vocês. Eu também preciso colocar, porque senão a gente também leva isso para o dia a dia. E quando isso não se faz... Só aqui interrompendo, porque a Patrícia fez uma citação aqui muito interessante dentro disso que você está colocando. Falando que as pessoas acham que vão passar pelo portal assim. É a questão da morte. Eu morri, eu virei santo. Gente, é de novo trazendo a lição aqui do Lísias. Quando ele fala isso para o André Luiz, ele traz o André Luiz para a realidade de que aquelas responsabilidades, inclusive das chagas dele que estavam sendo tratadas no plano espiritual, que é a veste perispiritual dele rota, com problemas em determinados centros vitais, justo porque foi um comprometimento dele. Deus não impôs isso aí, né? É individual. Deus também não... É individual, e ele não permitiria que eu, só por passar por um portal, fazer um ritual de acesso a isso e aquilo, que é isso que ficou mirabolante. Né? A gente pode sim fazer, não há impedimento nenhum nisso. Até porque tem rituais que são extraordinários, eles vão justamente fazer com que nós façamos o que Antônia sugeriu, meditar, orar, entrar em conexão com o seu eu superior, entrar em conexão com o seu anjo guardião, com a espiritualidade, e aí sim interpretar isso. O que veio para mim que eu preciso para transpor esse portal? Né? Qual a condição? Qual a ação? Vamos pensar aqui de novo, se eu não vou atar nem as mãos e nem os pés, qual é o passo que eu preciso dar? Qual é a atitude com as mãos que eu preciso ter? Hoje, tanto a gente observando isso, né? A lavação de mão aí, né? E é álcool em gel, né? Que todo mundo fala errado, mas é álcool em gel para tudo que é lado, é bem mineiro mesmo. Então, é isso. Por que será? Então, nós estamos exatamente vivenciando particularidades dessa parábola. Só que a interpretação ainda fica muito material. Ela tem que caminhar para um âmbito espiritual, para um âmbito da luz, para um âmbito da energia, para eu poder processar isso e evidenciar isso na minha existência. Na minha existência, né? Do outro. Eu não preciso ficar preocupado se o outro está usando máscara, se ele não está, o que ele está fazendo. É a particularidade da evolução dele, do chamado dele. Vamos pensar em chamado. O que é um chamado? É um chamado espiritual. Por isso que Lísias vem e fala assim, muitos os chamados, poucos que atendem. Aí ele transforma essa parábola em comunicação. E a comunicação, ela se dá em todos os âmbitos. Então eu vou trabalhar isso desde a questão física até espiritual. Aí sim o chamado também é espiritual. Só que muitas vezes eu não estou interpretando nem o chamado físico. Então não adianta eu ir com essa pessoa para um âmbito de chamado espiritual. Ela ainda não está com essa percepção. Deixe que cada um no seu momento, deixe que cada um tenha o cuidado de si mesmo para que a gente não interrompa essa gestação dele também consigo mesmo. Tem que ser muitas vezes paulatinamente. Alguns vai lá, a gente fala só uma coisa, acorda, desperta. E tem outros que vão falar, tá doida, tchau, e sai do sininho. E é exatamente a passagem. Né? Aqui, por exemplo, o silêncio a gente pode ser entendido também como isso. Se ele ficou em silêncio, ele também foi lá ver, como a Antônia sugeriu. E eu falei também, a gente chega lá para ver qual é, né? A Patrícia, eu vou lá só dar um rolê, né? Qual é? Deixa eu ver aqui, tá acontecendo uma festa, ninguém me chamou, oi, o que tem? Tem comida, né? Vou lá, olho, e aí quando me perguntam, eu realmente nem sei o que eu estou fazendo lá. Então não tenho o que responder. Eu simplesmente vou me afastar. Eu vou sair. E aí entra a questão de que quando nós voltamos às nossas vivências corpóreas, né, pela lei, inclusive, da reencarnação, mas também aí implícito a lei do livre-arbítrio, a espiritualidade vai nos abonar ou desabonar em algumas circunstâncias. Então, Lísias fala claramente para André Luiz sobre isso. Olha que incrível essa passagem. Vou ver se a gente vai abrindo aqui, porque eu preciso até ler, porque é fantástico. Mas, assim, evidenciando exatamente essas nossas posturas no dia a dia, em que a gente não corresponde
A nossa condição é o plano espiritual. Eu só consigo perceber e entender aquilo fisicamente. É. E alguém até postou aqui, o texto é maior, mas apareceu aqui para mim, e mais, alguém escreveu aqui, e mais as vestes crísticas devem ser vistas em atos de humildade. Né? A gente observando muitas vezes a própria pessoa, aí também tem um grande erro nosso, um equívoco nosso. Eu tenho sim que reconhecer. Aí mesmo não é que eu tenho ostentação, mas porque não há como, se eu permanecer num papel de, aí seria uma falsa humildade, eu não reconhecer as minhas próprias potencialidades, eu não reconhecer as minhas virtudes, tá? Isso é complicado, mas não é impossível. O que eu não posso fazer é sair jogando na cara de todo mundo ou escrevendo isso por aí em todo canto, como a gente tem percebido. Mas, enfim, é de cada um de novo. Só que eu costumo falar, Márcia, desculpa te interromper, que a humildade, ela se caracteriza pelo fato de você reconhecer aquilo que você já tem, aquilo que você já conseguiu, mas que isso não te diferencia dos demais. Não, e pelo contrário, te coloca numa posição, te coloca numa posição de colaborar, de compartilhar com os demais. Antônia, incrível, por isso que a gente fez o enunciado desse capítulo 18, que lá tá assim, dar-se-á aquele que tem. Então, quanto mais se tem, mais responsabilidade, porque inclusive, lembra que a gente comentou sobre ter mais condição de livre-arbítrio, a medida, ela é proporcional à sua evolução? Então, e também não significa que você tem livre-arbítrio, você está livre para fazer qualquer coisa, você tem que ter mais responsabilidade. É isso que é a mensuração da espiritualidade maior. Por isso que a criatura é entregue às trevas exteriores, no sentido de que ela é entregue às suas próprias condições para o aprendizado. E esse aprendizado, a gente precisa tirar essa conotação só de sofrimento. Ele estaria mais ligado à palavra que está usada, inclusive, no livro dos Espíritos, é expiação. Então, eu posso ter, sim, uma expiação. A expiação, inclusive, difere, né, da questão do sofrimento, porque significa que você está entendendo, aceitando um processo de aprendizagem. E aí, olha que curioso, porque essa escolha, em alguns contextos, ela não é feita pelo próprio espírito, ele não tem condições nem de fazer isso, né? Quem faz essa escolha é a própria espiritualidade e que vai levar, então, a reencarnações expiatórias ou compulsórias. Elas existem. Tem gente que não sabe mesmo o que está fazendo por aqui, não. Entre aspas, obviamente. Mas a nossa visualização e a nossa percepção é até essa. Só que ele tem inúmeras oportunidades. E nós também, com os relacionamentos. Então, só para fechar aquela questão, eu tenho que reconhecer, sim, porque eu vou dinamizar isso em mim. Se não houver reconhecimento, eu não tenho autoconhecimento. Agora, eu não preciso sair por aí arrotando na cara de ninguém. Aí é uma outra história, tá? Que aí eu já perdi também, que aí eu entrei na questão de ter o orgulho. E então, eu posso trabalhar isso dinamicamente, né? Nas atitudes, nas condições, até nesse aspecto, interpretando qual a quantidade que eu tenho disso. Aí é a minha veste também. Porque às vezes eu tô achando que é deste tamanho, é um brilhão, mas às vezes tá assim, tá com purpurina ainda. É pequenininha, mas tá começando, eu preciso ter essa condição. Aqui, eu vou ler só esse pedacinho agora, nós temos quanto tempo ainda, que eu tô sem noção. Nós temos 15 minutinhos, Márcia. Pois é. Então, a gente tem mais 5 minutos aí para ler, depois 10 minutinhos, né, para fechar e fazer a prece. Sim. Então, só para concluir, né, porque a gente trouxe muitas informações de Lísias, justamente tratando aqui muito especificamente da questão do corpo físico, das doenças, né, das dificuldades que parecem até nosso processo mesmo hoje, tá? De adoecimento, nesse sentido, né? E uma questão que a gente precisa ficar claro aqui, mas eu vou ler primeiro para a gente fechar isso aqui, tá? Ele fala com ele, então, né, que das características lá da doença dele e tal, e aí ele pergunta, sabe o irmão o que significa isso? Sim, repliquei, o médico esclareceu ontem explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo.
tirando da gente aquela ilusão de que eu morro, virei um santinho, tá tudo muito bem, e a espiritualidade vai cuidar de mim. Ela vai cuidar, sim. Nós nunca estamos desamparados. Nós estamos sempre dentro de um processo de amor do nosso Pai, da consolação de todos aqueles espíritos que nos rodeiam. E são inúmeros, a gente não faz ideia do que seja isso. Mas, enfim, aí ele continua. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticênciosa, apressou-se a consolar. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57, de Celísias, dizendo, né? 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia? Quando não é recolhido absolutamente sem pernas. Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Identificando minha perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos. Se conferirmos ao termo sua razoável acepção, somos felizes porque temos trabalho. Fechou aqui, deixa eu ver se consigo abrir. E a alegria habita cada recanto da colônia. A alegria habita cada recanto da colônia. Porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Então fica aí. Aí mais adiante que ele diz isso. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra. E aí ele complementa mais adiante, em poucos que atendem. Ou seja, como é que está o seu sinal aí, né? Que a gente está muito ligado hoje só no Wi-Fi aqui da Terra, né? No Wi-Fi com as pessoas que a gente conhece. E o Wi-Fi divino? Tem captado as mensagens? Elas têm vindo? Elas estão acesas, abertas para você? E agora um fechamento. Concluindo a fala anterior com relação à humildade e agora com relação a esse Wi-Fi divino. Eu vou pegar a própria fala de Pastorino em Sabedoria do Evangelho. Porque aí é algo que cala fundo, principalmente no meu coração. Eu espero que dê um alento a todos vocês e aqueles que vocês possam clarear também. Não vós me escolhestes, é a palavra de Jesus, mas eu vos escolhi. Jesus disse isso para nós. Tá? Jesus diz isso para nós todos os dias. Não foi você que me escolheu, não. Fui eu que te escolhi. E aí, Pastorino, clareia isso. É maravilhoso, porque assim, isso eu tô sentindo. Dá um calor, uma paz, uma tranquilidade. E por que isso? Por que Jesus diz isso e por que a gente ainda não aceitou? A gente não aceitou porque eu não acredito que eu tenho essa tônica. Mas eu tenho. Então, se eu for convidado para essas bodas, por mais rota que essa veste esteja, eu conheço o que é essa veste. Esse tecido perispiritual, até no plano espiritual, ele pode ser recomposto. Ele pode ser modificado. Ele pode ser traduzido em luz. Nós somos filhos da luz. Nós somos filhos do sol. Nós somos filhos das estrelas. Nós temos isso em nós. Nós precisamos acreditar. Então, aqui, é por isso que eu falei sobre a falsa humildade que às vezes a gente tem. Eu sou luz, eu tenho que repetir isso para mim mesmo. Porque isso traz esse calor, isso traz essa vibração para o nosso coração num momento de tanta dor. Porque a dor hoje, ela é mundial. Ela não é só a minha dor, ela não é a sua dor. Nós estamos com a dor do mundo. E quem pode aliviar essa dor é Jesus. É Ele que é esse Senhor que trouxe essa boa nova. É Ele que convidou a gente para essas bodas. E se eu aceitei, se eu estou aqui, tem essa razão, tem esse porquê. E ainda o Pastorino continua dizendo que quando eu estou na tônica, que é um raio ao qual eu pertenço, são esses mestres que se aproximam de mim.
Aliás, na verdade, porque eu me aproximei deles. Então eu tenho que ter isso sim, gente. Isso é valor. Onde é que fica a parábola dos talentos? A gente dá uma distorção, tem hora, para as coisas na vida. Onde é que eu fico? Onde é que eu fico com as coisas que eu conquistei? Quem sou eu? Por que eu não respondo nada? Por que eu fico em silêncio? Eu não posso mais me ater a isso. Eu tenho que sim saber dos meus valores. Então, se eu tenho valores, eu posso sim trabalhar com eles na humildade, assim como o próprio Jesus. Mas ele não deixou de trazer a sua luz para o mundo. Ele não deixou de trazer a sua tônica, a sua vibração, que até isso, só da gente pronunciar o nome dele, isso se acende em nós. E é essa ascensão que todos nós estamos precisando. É reconhecer as nossas potencialidades, também os nossos limites. Mas interpretando que sou eu que me aproximo daqueles com quem eu tenho uma mesma vibração, uma mesma tônica, um mesmo calor, um mesmo ideal. Então são escolhas. É quando eu estou realmente vivenciando o livre-arbítrio da amorosidade, que é essa amorosidade que nós temos, que é imensa, que talvez nos deixe até emocionados como eu fiquei, porque é muito grande, maravilha. É extraordinário. E que a gente comece a aceitar isso nas nossas vidas. É necessário, é preciso. Muita paz. Nossa, Márcia, que maravilha. Que manhã maravilhosa. Amém. De reflexão. Amém. Emocionante, minha amiga. Emocionante. Eu também. Não vou mentir, não. Tá aí gravado. Tá gravado. E é bom que vai ficar gravado. Não é menopausa, é energia boa. Vai falar. Isso, energia boa. Também, mas olha, que benção, que benção. Gratidão por esse momento, né? Essa oportunidade desse chamado, e que você trouxe para a gente aqui uma reflexão maravilhosa nessa manhã de domingo, que eu tenho certeza que quem está aqui vai repensar o seu momento de quarentena absolutamente. Vai repensar. Lembre, fica uma dica, né? Leia sobre a quarentena de Jesus no deserto. Isso. Exato. Simbolicamente. Simbolicamente. Nós também somos filhos de Deus. Todos Isso. nós. Todos nós. Filhos da Isso luz. mesmo. Todos. Amém. Márcia, dentro dessa emoção toda que agora todos nós estamos, minha amiga, faça a prece final para nós, por gentileza. Sim, claro, com certeza. Agradecemos aos mestres espirituais, aqueles que conhecemos e até aqueles que ainda não temos sequer vislumbrado em nossa existência, mas que amorosamente, dinamicamente estão próximos de nós. Que a gente possa perceber, Senhor, através da ascensão a nós mesmos, a intimidade e o calor que existe em nossa alma, no nosso ser. Que nós sintamos novamente essa tônica, essa vibração, e acendamos em nós essa oportunidade de caminhar sob a tua luz. E mesmo que as nossas vestes, Senhor, andem rotas, andem precisando de um bom banho, que nos dê essa oportunidade de visualizá-las dentro de vossa luz, de vossa paz, do vosso amor, sabendo que, entendidos e intensificando os nossos comportamentos no bem, no autoconhecimento, no dimensionamento da nossa mente, no aprendizado de cada dia, na caridade, na compaixão, inclusive para conosco, nós podemos sim melhorar e melhorar e melhorar a cada dia. E que essa condição, Senhor, esteja presente durante toda essa semana, nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, para que saibamos dar as respostas e não permanecemos em silêncio. O silêncio, ele se faz necessário somente para nós mesmos, no autoconhecimento, e que a gente interprete isso na maneira de dizer ao Senhor quem eu sou, partindo do princípio de que somos luz, de que somos todo amor, pois nascemos do teu amor e somos muito, muito gratos por isso. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja.
Muito obrigada a você, Márcia, por esse Eu que momento de agradeço, hein? reflexão maravilhoso. Todos nós, família Simão Pedro, como você faz parte dela também, Que sim, estamos muito todos obrigada. gratificados por esse momento. E Tá, um meus abraço irmãos, meus caloroso em amigos, todos. amém, amém. A todos vocês que estiveram conosco nessa manhã, obrigada e participaram desse momento, dessa reflexão, dessa energia maravilhosa. Esperamos vocês no próximo domingo também, para estarem conosco, participando de um novo momento, de uma nova palestra, de um novo momento de reflexão. Que tenhamos um domingo repleto de amor, de paz, de luz, e que possamos já a partir de agora observar melhor os nossos chamados, reconhecer que já temos algo e começar a trabalhar, tá? Começar a pensar na transição para a regeneração, né? Que é no caminho que nós vamos aprendendo para quando a gente chegar lá, a gente ser reconhecido de alguma forma, não é? Então, um ótimo domingo para todos, fiquem em paz, fiquem bem, se cuidem e cuidem dos demais, tá? Ótimo domingo para todos nós. Gratidão.